Boa noite a todos, é um prazer voltar a esta casa, trazendo o nosso abraço fraterno da Casa Espírita Fabiano de Cristo a todos vocês. Nós vamos falar sobre a pluralidade das existências. Em primeiro lugar está, no capítulo 5 do nosso Livro dos Espíritos, mas eu trouxe um resumo dele, porque o nosso tempo é sempre muito escasso. Na verdade, é o necessário para aquilo que a gente precisa passar para vocês, para que depois a pulguinha que fique em vocês lhes levem a querer saber mais. Então, nós nos vamos nos dirigir através desse livrinho, Doutrina Espírita para Principiantes, que é de Luiz Rurrivas, tá? Ele é um resuminho, mais ou menos, do que a gente tem no ESD 1, basicamente, assim, bem resumido, mas para quem está começando e quer descobrir, conhecer alguma coisa sobre essa doutrina, ele é bem interessante. Em primeiro lugar, é importante nós sabermos que a pluralidade das existências é um fato do qual Kardec não foi o primeiro a nos falar sobre isso. A questão da reencarnação, ela já é falada há muito tempo, muito antes até do Mestre Jesus. Vários povos já acreditavam, povos da antiguidade, já acreditavam que nós voltamos para os nossos ambientes, para a nossa vida no plano terreno. Alguns até colocavam como se nós pudéssemos e acreditavam que nós pudéssemos até reencarnar em animais, coisa que aí sim, através da doutrina dos espíritos, nós vamos entender que isso não é possível, porque a partir do momento que nós nascemos espíritos, com a razão em funcionamento, com a inteligência, nós então seremos para sempre aquele espírito que poderá ter, sim, muitas e muitas existências, mas que sempre será o mesmo, modificando-se apenas pelo crescimento intelectual e moral, já que nascemos todos ignorantes e humildes. Então, em primeiro lugar, é desmistificar a questão de que até muitos leigos acham, que essa coisa de reencarnação, ou como eu já ouvi falar, bate e volta que nem bolinha de ping-pong, é coisa do pessoal de Kardec, kardecista, esses espíritas, como se a gente tivesse simplesmente inventado. Então, isso não é uma invenção, a crença na ressurreição na carne, quer dizer, na continuidade da vida em várias encarnações, ela já acontece muito tempo antes, inclusive, do nosso Cristo. A doutrina dos Espíritos nos vem esclarecer tudo aquilo que o Mestre, muitas vezes de forma
mais simplificada, ilustrativa, né? Através das suas parábolas, tentou nos explicar. Porém, como nascemos ignorantes, nós não tínhamos capacidade plena de entendermos tudo aquilo que Jesus nos colocou no seu tempo. E assim, o que ele nos prometeu? A vinda de um Consolador, que iria não nos consolar no sentido de nos colocar em seu colo, de dar o seu ombro para que nós pudéssemos chorar as nossas tristezas e dores, mas sim nos consolar através do entendimento. Então, ele veio nos trazer novamente e ressuscitar, digamos assim, para muitos, o Evangelho, a boa nova que o Cristo nos trouxe quando aqui esteve. E através de todos os exemplos e ensinamentos do Mestre é que os Espíritos, através de toda a codificação que fez Allan Kardec, nos exemplificam e nos confirmam de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Como Jesus nos mostrou que o nosso Pai é um Pai de eterno amor, de bondade absoluta para com todos nós, se nós apenas tivéssemos uma vivência, como muitos acreditam, qual seria a bondade, a inteligência, a honra desse Pai que coloca na sua casa chamada planeta Terra pessoas mais ricas materialmente, outras mais e bem mais pobres materialmente, outras com tanta união familiar, felicidade, enquanto outras com tanta desunião, dor. Países praticamente alheios a guerras, a tormentas e outros envolvidos em tantas catástrofes. Como justificar um pai que separe seus filhos dessa forma? Não, eu achei que você tem cara de pobrezinho, então você vai nascer sem ter nada. E você eu gostei mais. Eu fiz de olhinho azul, eu acho que vou botar como rico. Não, você é mulher, eu vou botar aonde as mulheres ainda têm que se trajar e ser submissas completamente ao homem. Não, você é homem, mas eu vou te colocar aonde você vai ser rejeitado como homossexual. Será que Deus fez isso conosco? Isso tem alguma razão para nós que pensamos? Haveria razão para que um pai separasse seus filhos dessa maneira? Quem é pai, é filho, sabe que dificilmente um pai diferencia o amor que sente por um filho pelo outro. Às vezes a gente tem mais afinidade, né,
Um jeitinho de agir mais parecido com um, mais parecido com o outro. Mas dificilmente um pai e uma mãe irão dizer: ah, não, eu amo muito mais A do que B. Mas nós somos humanos, nós cometemos erros. Mas Deus, inteligência suprema, perfeição maior, ele cometeria esse erro, essa discriminação? Que pai então é esse? Que amor supremo é esse que escolhe entre os seus? Que nos cria todos de forma diferenciada e com oportunidades plenamente diferentes. E aí vocês me desculpem, então eu acho que esse não é o Deus. Pode ser uma subdivisão lá, né? Um vice do vice, quem sabe? Porque inteligência suprema não faria uma coisa dessa. Amor maior não amaria diferente. Então, os Espíritos nos esclarecem a razão de, mesmo tendo sido feitos todos da mesma forma, simples e ignorantes, somos diferentes porque cada um de nós fez a sua caminhada e ainda continua fazendo de formas diferentes. Na questão 169 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E aqui eu faço uma parte por isso. Não tenhamos desespero, eu não diria pressa, porque claro que todos nós temos o anseio de nos tornarmos cada dia melhores, mais puros, dignos de viver em planetas, em sociedades muito mais leves, amorosas, né, do que nós vivemos hoje. Mas, para isso, nós precisamos entender que tudo vai de acordo com a nossa intenção, ou seja, eu quero ser melhor, mas eu não preciso me desesperar, porque o Deus que nós conhecemos, que é inteligência suprema, amor maior, ele nos dá o tempo que nós, cada um, precisarmos para nos tornarmos, a cada encarnação, melhores do que fomos ontem. Então, não precisamos ficar
desesperados em querer nos tornarmos Cristo numa única encarnação. Porque Jesus de Nazaré não se tornou Cristo também assim. Ele passou por tantas vivências quanto cada um de nós passou, está passando e provavelmente irá continuar a passar. Iremos continuar a passar. Então, querer mudar, sim. Desesperar-se pela mudança, não. Porque a não ser que já sejamos gênios, e aí no caso, espíritos bem, muito elevados, né? Nós não teríamos como crianças espirituais conseguirmos o doutorado, como crianças espirituais. Nós ainda precisamos passar por todo o ensino infantil, fundamental, né? Fundamental 1, 2, eu já não sei mais direito esses nomes. Mas vocês estão entendendo, não é? Nós não vamos conseguir hoje fazermos tudo como o Mestre nos ensinou, mas desejarmos, termos como objetivo chegarmos a ser como o Mestre Jesus, o nosso irmão Jesus de Nazaré foi, esse sim tem que ser o nosso objetivo, a nossa vontade, o nosso desejo. Porque nós ainda estamos na fase do aprendizado. Quem não sabe ainda ler, não vai conseguir ler um livro. Quem não tem vista para ver, não vai poder ver aquilo que necessita. Quem não tem olhos de ouvir, ouvidos de ouvir, não conseguirá escutar o que precisa. Para tudo isso, a gente precisa melhorar a nossa visão, melhorar a nossa audição. E não essa que a gente usa para escutar a música, para escutar as palestras, ou seja, o que for. Mas a audição que nos conecta com os melhores conselhos que nós podemos ter e receber. Aquele que vem direto para dentro de nós e para a nossa mente, chamado, um deles e o principal, consciência. Porque nela está escrito certinho o que é certo para que nós façamos. Mas muitas vezes a gente não escuta a voz dela porque ainda não desenvolvemos completamente esse instrumento. E para isso nós precisamos de tempo, de aprendizado. E esse aprendizado, nós, espíritos muito infantis ainda, que choram, que fazem birra, que batem o pé, que querem mais e mais e não sabem dar. Não são assim as nossas crianças? Pois é, nós espíritos ainda somos assim. Porque a gente ainda se irrita se alguém tranca a gente no trânsito, porque a gente ainda fica brabo se alguém pisa no nosso calo, porque a gente ainda se ofende se alguém fala alguma coisa contra nós ou contra aqueles que nós amamos. Então, nós ainda não compreendemos completamente
a apostila de crescimento do espírito. E por isso a gente ainda está lá, nas classes mais iniciantes. E a pluralidade, ela é uma justiça divina. Por que justiça? Porque o nosso Pai não fez nenhum de nós para sofrer. E Ele não nos impõe nenhum castigo. Ah, mas então por que eu nasci sem uma perna? Por que eu tenho isso? Por que o fulano tem tanto e eu não tenho? Porque tudo o que nós temos ou deixamos de ter é material de estudo, de aprendizado na escola chamada vida. Se eu tenho muito, eu tenho que aprender a lidar com esse muito, a partilhar, a não ser egoísta, a ser humilde e brando de coração para com todos. Se eu tenho pouco, eu também tenho que saber aceitar o meu pouco e procurar fazê-lo maior, adquirir mais, com sabedoria, com amor, com humildade, com trabalho, com dedicação. E em todas as duas posições, nós corremos o risco de nos deixarmos corromper. Na pobreza, para se adquirir mais. Na riqueza, para se adquirir mais. Porque quando nós ainda estamos muito ligados ao ter e muito distantes do ser, de sermos realmente espíritos, o qual vai para casa sem levar nada daqui, porque nada, na verdade, aqui nos pertence. Aqui é uma escola, onde tudo que nós recebemos é material de aprendizado, de estudo. E quando saímos da escola, não podemos levar nada, porque ela não nos pertence. Então, por conta disso, nós voltamos à nossa casa, recebemos os conselhos dos nossos pais, dos nossos entes mais queridos, e no final eles dizem assim: agora você vai voltar para a escola, vai mudar de escola ou de turno, para que você aprenda coisas novas e para que faça a recuperação das coisas que não aprendeu. Por isso a reencarnação é justa. Porque o homem que muito mutilou as mulheres, um dia nasce mulher. Não como castigo, mas como aprendizado de sensibilidade, de valor. E às vezes vem até para reerguer as mulheres, como muitas fizeram em tempos atrás, quebrando as amarras da desigualdade entre nós e os homens. Muitas mulheres
que não davam valor à sua vida. A maternidade, por exemplo, não no sentido de querer ou não ter filhos, isso aí não é nesse sentido, é no sentido de dar valor à sua vida, ao seu corpo, às suas possibilidades. Porque, como eu falei, nós nascemos todos iguais. Então, se eu tenho inteligência, todos temos. Posso ter até um pouco menos. E outros têm muito mais do que eu, mas todos temos. Temos condições de pensar e racionalizar sobre qualquer coisa que estivermos passando, porque não passamos por nada, e aí mais uma vez a bondade do Pai se expressa, porque não passamos por nada que não tenhamos condições de seguir. E aí eu volto naquele exemplo que todos nós costumamos dizer que é a pior dor da vida, que é quando se perde um filho. Se perde, né? A gente não concorda muito com o termo, mas é o termo vulgar para o desencarne dos nossos filhos. É difícil? É. É uma dor grande? É. Mas nós passamos. E aqueles que já passaram por 2, por 3, Teresa de Brito, ela teve 11 filhos. Com 39 anos, ela estava viúva e ela perdeu, dos 11, ela perdeu 6 filhos durante a vida dela, né? E ela superou. E viúva, sozinha. Então, nada daquilo que nós enfrentamos, as barreiras, as dores, as dificuldades, nada é impossível de ser vivido, passado por quem está passando. Porque Deus e o Mestre Jesus nos orientou que o Pai não dá a cruz maior que o ombro. Então, a justiça se faz dessa maneira, nos dando a oportunidade de ir e de vir para novo aprendizado. A gente não coloca os filhos na escola, eles não vão para lá. Uma época atrás era muito comum, né? Os internatos, os colégios de freira, onde as meninas ficavam para estudar e assim sucessivamente. Ou às vezes, né, vão fazer a faculdade, tem que mudar de casa dos pais para ir para longe. E aí no meio da faculdade eles já não sabem mais o que querem fazer e voltam, quando estão perdidos, para casa. E agora, pai? E agora, mãe? O que eu faço? Recebem a orientação e ou voltam para onde estavam ou mudam de acordo com os seus objetivos. Nós não aprendemos isso sozinhos. Nós herdamos essas atitudes e essas vivências do nosso Pai, que nos ensina desta forma. Sem contar
né, que a pluralidade das vidas está também diretamente ligada à lei de causa e efeito. Então, importante frisar, nós não é que nós não tenhamos compaixão para com o próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos, isso é sempre fundamental. Porém, precisamos compreender que todos nós aqui não somos, nenhum de nós, inocentes. Então, se passamos pelas dificuldades que passamos, é porque fizemos algo que nos trouxe o efeito que hoje vivemos. Então, não podemos nos observar como simples anjinhos maravilhosos que não mereciam. Talvez não aqui, não nessa vivência, mas e nas outras. Ah, mas eu não me lembro. Que bom, né? Porque já pensou você lembrar que na vivência passada você estuprou a sua filha? Ou você matou o seu pai? Ou você abandonou a sua mãe? Quanto remorso! E como viver com remorso? É horrível. Se a gente pregava quando criança uma mentirinha para a mãe, já ficava com aquela agonia, né? Já era a coisa mais feia do mundo. Agora imagina a gente lembrar de coisas horríveis que nós um dia cometemos. Ah, mas eu não cometi nada. Como é que sabe? Se nós já nascemos primitivos um dia, nós tivemos que nos virar. Talvez nós já tenhamos sido muito ricos. Quantos escravos talvez nós já tenhamos em nossas mãos e os quais nós maltratamos? Enfim, a lei de causa e efeito, ela é a resposta do porquê. Por que que isso está acontecendo comigo? E a resposta é: acredite, você precisa aprender com isso. E se você crê num Pai de inteligência suprema e de amor maior por cada um de nós, aceite como bom filho, peça a Ele o auxílio necessário, porque Ele não abandona nenhum. Por isso Ele dá o tempo, jamais a força para nós. E aí peça, para que Ele lhe ajude, para que Ele nos ajude a crescermos. E é isso, meus irmãos. Poderíamos falar de muitas e muitas coisas sobre a pluralidade das vidas, mas aqueles que acreditam em Jesus, que tudo nos ensinou, poderão compreender a razão e a necessidade e olhar com gratidão e felicidade pelas oportunidades benditas que recebemos do Pai. Boa noite a todos, boa noite a casa, minha gratidão por mais essa oportunidade. Que assim seja.